Programa Fé Perfeita. Shalom, meus bons amigos e irmãos. Este é o programa Fé Perfeita e eu sou o pastor César Augusto. Estou aqui continuando a nossa série de mensagens falando sobre milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Às vezes, figurando-se em fatos que você nunca parou para meditar, que aquilo é um milagre de Deus sendo apresentado a nós. Então eu recorri aí, e rapidamente, só para passar para aqueles que não participaram dos programas anteriores, que eu estou tomando aqui o Novo Testamento, a genealogia, dizendo que todos nós, os humanos, nenhum de nós somos melhores do que ninguém. Você, às vezes, vê um ladrão e você até critica daquela pessoa e se considera melhor do que ele, ou uma prostituta, ou uma pessoa de vida irregular. Mas pare um pouquinho e olhe a história da tua vida. Qual é o homem que não roubou? Quem sabe a moeda da mamãe, ou a laranja, ou um brinquedinho quando era criança, ou recebeu um troco a mais e não devolveu. Tudo isto é furto. Agora, você teve a misericórdia e aconteceu um milagre na sua vida que você não progrediu no mundo do crime. Mas nunca se considere melhor do que alguém que está vivendo uma situação vergonhosa. Tanto uma mulher vendendo seu corpo, ou uma pessoa nas drogas, ou no mundo do crime, ou no mundo da perversão sexual, seja lá o que for. Todos nós escondemos na história da nossa vida fatos que são vergonhosos. Os maiores personagens da Bíblia tiveram grandes fracassos. Então, o milagre aconteceu. Deus foi gracioso, perdoou, transformou e restaurou a vida daquela pessoa. Nós temos muito nos nossos dias a religião que é hipócrita. A religião faz o papel de ator, vivendo uma peça que, na verdade, ela não é. Então, o religioso é aquele que se considera, por fazer parte de uma igreja, superior ou melhor do que aquele que está vivendo uma vida fracassada. Mas este e esta não é a proposta de Jesus para as nossas vidas. É fazer milagres. Então, nós vimos aí a genealogia, um monte de homens e pessoas citadas, Abraão, Davi, todos eles tiveram fracassos. Depois nós vimos a aparição de um anjo para uma moça, propondo que ela se tornasse o veículo pelo qual o Salvador viria a se encarnar, que eu digo a você que está em casa, que é o maior milagre registrado na Bíblia. Qual é o maior milagre registrado na Bíblia? É o Deus Espírito, infinito, invisível, o Todo-Poderoso, vestir-se de uma carne humana como a minha e a tua. Talvez você nunca pensou assim, mas a Bíblia diz: grande é o mistério da piedade. Deus se fez carne. Carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, primeira carta, verso 16. Então, este é um mistério tão grande. Como é que um Deus, Espírito, infinito, invisível, iria vestir uma carne humana que não tem coisa nenhuma que preste? Sua carne e a minha é podre. Sabe quem é você? Um podre. Sabe quem sou eu? Um podre, cheio de pus, cheio de vermes, cheio de infecções, de bactérias. Qual é o ser humano que está nesta carne que não tem células cancerosas na sua vida? Só que a graça, e por um milagre que você não conhece, Deus colocou no seu organismo algumas outras células que vão assassinar aquela célula cancerígena que veio te matar.
Então, tudo na nossa vida é um grande milagre. Nunca se considere melhor do que alguém por ter dinheiro ou por ter uma condição moral que não é semelhante à outra, que não evoluiu. Mas eu tenho certeza que você tem atos feios e vergonhosos escondidos na história da tua vida. Então, nós precisamos parar para ver o milagre. O milagre que aconteceu na vida de Cristo, mas aconteceu na nossa. Jesus, por exemplo, ele veio sem a participação do sexo. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. É um milagre. Tudo bem, eu e você também somos um milagre. Viemos através do sexo. Vamos pausadamente aqui olhar isso aqui. Olha, o que foi que aconteceu? Um pequeno gens, vou chamá-lo de micróbio, invisível, só se consegue ver através de uma lupa, um microscópio, que vai ver um espermatozoide. Ele sai do seu pai, olha, milhões saíram dentro daquele líquido que foi expelido no útero da sua mãe numa relação sexual. Sua mãe tem um óvulo. E aquele óvulo é uma coisa tão misteriosa que aqueles milhões de espermatozoides começaram a nadar em corrida para encontrar aquele óvulo. E quando chegam lá, só um entra. Só se a sua mãe tiver produzido 2 ou 3 óvulos, para que então tenha trigêmeos ou gêmeos. Mas, caso contrário, quando você alcança ali o óvulo, o próprio óvulo expele uma camada protetora e protege o óvulo de todos aqueles que vieram junto com você, que são seus irmãozinhos. E, no entanto, milhões deles morrem e você se salva. Não é um milagre a vida? Como é que um micróbio se torna numa pessoa como nós? Daí, então, aquele micróbio que entrou naquele óvulo, ele se multiplica, ele se divide, faz aquele óvulo se dividir em 2. E daqui um pouquinho aparece a coluna, daqui um pouco o coração, daqui um pouco os pulmões, daqui um pouco os rins, o baço, o fígado, a vesícula, o pâncreas. Tudo isso acontece, os seios, as mamas, as glândulas que vão se desenvolver no corpo de um homem ou de uma mulher. Você acha que isso é produto de um acaso? Não, é um milagre. A vida é um milagre. Então você, aos 9 meses, está perfeito, nasce, e você nunca disse para o seu coração, funciona. Ele vai funcionar. Você nunca disse para os rins, eu vou dormir e você continue filtrando o meu sangue. Ele vai fazê-lo. Você nunca diz ao pulmão, tudo acontece na sua vida e tudo é um grande milagre que Deus fez com que acontecesse. Então, Jesus vem de um milagre, mas nós viemos também de um milagre. E o que é interessante é, muitos não alcançaram a oportunidade da vida e morreram, mas você nasceu. Agora pare um pouquinho. Muitos também não alcançarão o milagre da vida eterna e morrerão. Mas e você? Você não deseja, da mesma maneira que você conseguiu vencer para ser você hoje, você não deseja correr a carreira desta vida e terminar como vencedor, tendo do outro lado a vida eterna? E é uma vida que você não vai chorar, não vai adoecer, não vai entristecer, não vai ser pobre, não vai ser mendigo, não vai ser miserável, mas terá a bênção do Pai Celestial por toda a eternidade. Eternidade não é o que muita gente pensa, que o céu é um lugar onde os anjos estão tocando suas harpas e preguiçosamente as pessoas estão deitadas em cima de nuvens em flutuantes. Não, não, o céu é um lugar real. A vida eterna será semelhante à vida que nós vivemos aqui, porém, com esta diferença. Aqui, você levanta de manhã e não sabe o mal que está no teu caminho, a dor que vai aparecer,
o problema que vai surgir, o acidente do carro, a morte do parente, a tristeza vindo à sua porta, mas na eternidade você também terá a mesma vida. Assim, só que ao invés de problemas e lutas, você terá uma sucessão de coisas que são agradáveis e mais agradáveis e mais agradáveis e mais maravilhosas e mais bênçãos sobre a sua vida. Mas, ei, não é que nós vamos ficar numa nuvem flutuante e seremos seres humanos, porque nascemos criados por Deus para dominar o planeta. Hoje o planeta está na mão de pessoas sem temor, mas ele vai voltar a ser governado pelos filhos de Deus de maneira milagrosa. Então, o aparecimento de Cristo é um milagre, o meu aparecimento é um milagre. O que Cristo veio fazer aqui, que é, vou voltar a dizer, o maior milagre da Bíblia, porque é Deus vestindo uma carne cheia de pus, cheia de infecção, cheia de fedentina. Ei, você que está do lado sabe do que eu estou dizendo. Se você não escovar os dentes, fede. Se você não passar desodorante, fede as axilas, é chulé. Hein? É uma fedentina. Se você não tomar banho, ninguém aguenta. Mas Deus se fez carne. Deus se sujeitou a viver a esta situação. Deus é uma coisa tão milagrosa, porque eu conversando com um destes grupos, dessas pessoas que são aí desta religião das testemunhas de Jeová, eu provei pela Bíblia para ele que o Jeová, o Iavé, o Adonai do Velho Testamento é o mesmo Jesus do Novo Testamento. Que Jesus é a expressa imagem do Deus infinito e invisível. Que Jesus é Deus em carne humana. Olha, aquele homem ficou tão irritado e tão chocado que ele disse para mim: o senhor está querendo me dizer que o Jeová do Velho Testamento teve que passar pelas partes íntimas de uma mulher e nascer ali todo lambuzado de sangue? Eu disse sim, sim. Isto é um milagre. Deus se submeter a uma condição desta em que o ser humano se submete ao nascimento. E depois você tem ainda os milagres, o grande Jeová que se fez carne, fazendo cocô para a mamãe limpar, hein? Necessitando do amparo materno. Eita, a mão de uma mãe é uma mão de Deus cuidando de uma criança. A mão de um pai é a mão de Deus trabalhando para alimentar seus filhos. Olha, que milagre extraordinário é viver aqui e ter consciência do que é Deus e do que é a Bíblia e do que são os milagres de Deus no nosso cotidiano. Então, meu irmão e meu amigo, o nascimento e a vida de todos nós é uma coisa milagrosa. Então, Jesus vem, cresce como criança, passa pela fase da adolescência, da puberdade, da manifestação e da afloração dos hormônios sexuais no corpo que agitaram e agitam os moços e as moças. Coisa triste, coisa triste. Deixa eu repetir. Coisa triste e vergonhosa é ver os chamados, entre aspas, de educadores, que para mim estão deseducando, incentivando precocemente, antecipadamente as crianças para viverem um momento da sexualidade antes da hora. E aí você tem meninas, garotas que deveriam estar brincando de boneca nas maternidades sendo mães. Hein? E os pais que formaram moleques sem nenhuma responsabilidade que vão jogar no mundo para serem criados pela sorte, ou pelos avós, ou por alguém desta natureza. Essa é a condição da nossa sociedade, de povo, de gente que não tem conhecimento da responsabilidade do que é a vida. E aí, eu não quero nem falar sobre governantes que são os grandes incentivadores dessas desgraças. Você, então, olha para Jesus que passou na fase da adolescência e, no entanto, com toda esta agitação, a Bíblia diz, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado.
Isto é milagre. Ser adolescente e não se entregar à sensualidade. Ser tentado por mulheres ou até por homens, porque a Bíblia diz em tudo. Então vamos pressupor que mesmo o homossexualismo tentou a Cristo e hoje está derrubando, hein? Olha a grande quantidade de homens e mulheres que estão caindo nesta armadilha. Mas este não foi o que aconteceu com Cristo. Ele venceu sem pecado, ele venceu toda esta fase. E na sua fase adulta, ele começa seu ministério libertando, curando, trazendo alegria, ressuscitando mortos, enxugando lágrimas, transformando água em vinho, olha, fazendo multiplicações de pães, alimentando a vida dos seres humanos, tanto espiritualmente como fisicamente. Então, quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nós temos um dos maiores milagres realizados por Cristo. Ele diz, qual? Qual é? É o milagre da mudança de mentalidade das pessoas. É a transformação. Como disse Paulo, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, tinha um povo que viveu no Velho Testamento dentro de um quadrado que a religião do Velho Testamento impôs. E Jesus vem e assenta-se lá na montanha, no Monte da Bem-aventurança, e começa a falar de maneira descontraída, desconstruindo aquilo que a religião colocou na mente das pessoas. E ele começa, então, bem-aventurados os pobres. Depois ele disse, bem-aventurados os que choram. Depois, bem-aventurados os mansos. Depois, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Ele estava desconstruindo uma série de conceitos, de paradigmas que a religião houvera colocado na mente das pessoas, e ele continua, bem-aventurado, aqueles que são perseguidos, bem-aventurados sois vós quando mentirem e vos perseguirem. Exultai, porque o vosso galardão no céu é grande. Então ele vem e disse, vós sois o sal. O que é sal? A sal é uma coisa que ninguém reclama. Assim, olha, a grande verdade é que ninguém nem dá atenção ao sal, mas quando falta sal na comida, diz essa comida está sem sal. Ou quando põe sal demais, diga está insuportável. Então, o que é sal? É gente equilibrada, é gente que não falta e nem sobra. A pergunta é, você falta ou você sobra? Como é a sua reação no meio da sua convivência? Ele disse, vocês precisam de uma vida equilibrada, transformada, dando gosto. Você entra em casa, você traz felicidade, você entra no trabalho, você é alegria, você é produtividade, você é aquilo que simplesmente vai se mover para frente, uma empresa, um trabalho. Isso é sal, é quem tempera, é quem dá gosto, é quem equilibra as coisas. Então ele disse, vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. O mundo empurrou as trevas, empurrou a sociedade para o canto. Veja só, dê uma olhada ao seu redor. Nós vivemos em luz ou vivemos em trevas? Olha a condição em que a sociedade está vivendo. Você acha que isto é luz? Que isto é grandeza? Pergunto a você qual é a beleza que a sociedade pode apresentar como virtudes, como caráter, como personalidade, como coisa limpa. Nós estamos vivendo uma desconstrução de valores, princípios da família, da fé, da política e de tudo. Nós estamos vivendo em densas trevas. Cadê a luz? Precisa de um milagre. Precisa de alguém ressurgir nesta hora, insurgir do meio desta escuridão e dizer, ei, espera um pouquinho, pode olhar para aqui, porque o milagre está acontecendo. Então, manter-se hoje, ter uma família, ter um nome, ter moral, ter uma vida equilibrada, meu amigo, é um milagre extraordinário. E Jesus, então, continua fazendo uma transformação que é um milagre na cabeça do povo,
E continua dizendo: eu não vim aqui para condenar ninguém. Eu iniciei esse programa dizendo: você não pode se considerar melhor ninguém. Você conhece essa hipocrisia na religião? Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com a boa noite. Ei, escuta isso, é uma hipocrisia grande. Você quer ser melhor do que os outros? Jesus não pregou isso, ele disse: quando você chegar numa casa, você saúde com shalom, ou seja, dê para aquela família saúde, dê alegria, dê para eles o meio do pão de cada dia, porque o shalom é isso, é prosperidade, é saúde, é vida, sabe? Shalom é nada faltando, nada quebrado, é íntegro. Então, você veja a religião separando as coisas, e Jesus disse assim: eu não vim aqui, olha, para poder acabar com a lei, eu vim cumprir, eu vim mostrar para vocês que nós podemos viver um milagre aqui do que Deus quer que nós vivamos. Então, ele vem e disse: olha, eu quero dizer para você que pode passar céu e terra, mas a minha palavra não passa. Qualquer que violar um destes mandamentos, não fique nesta história mole de que alguém venha dizer para você: ah, não, você não precisa viver tal parte da Bíblia, porque isto é lá do Velho Testamento, e isto é uma mentira enganosa. O Velho Testamento não é nada mais senão a sombra do Novo Testamento. E é um milagre ter a mente aberta para poder viver as Escrituras hoje. Agora, viver da maneira como Cristo deixou para que nós possamos viver. Então, eu gostaria de poder comentar. E ele vem aqui, quer ver só para você entender? O Velho Testamento dizia: não adulterarás. E Jesus disse: não ouvistes o que disseram os antigos? Não cometerás adultério. O que é adultério? Olha, se eu pegar este copo com água e colocar uma gota de limão aqui, esta água não é pura mais, ela foi adulterada. Então, adulterar é tirar do padrão original. Então, quando você tira uma família, um homem, uma mulher, uma moça, uma criança, um casamento do padrão original, aquilo é um adultério. E Jesus então começa a dizer: eu, porém, vos digo que adultério continuará sendo adultério. Você não pode alterar o padrão original. Mas eu quero dizer alguma coisa a mais sobre o que é adultério. Ele disse: qualquer que atentar para uma mulher e cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, ele está falando aqui sobre a maneira como você deveria se conduzir. Se você, minha irmã, olha, se veste de tal maneira que um homem, ao passar por você, tenha atenção no seu corpo, porque o seu vestir está desenhando a sua forma do corpo, ou porque os membros do teu corpo, pernas, seios, estão sendo expostos, você é um atrativo para que aquele homem olhe para você, cobice você e se torne um adúltero. E você, sem perceber, se tornou parte daquele adultério, porque adultério é 50% para cada lado. Então, aqui está você se vestindo e aquele te cobiçando. Então, precisamos de olhar que uma mulher bem vestida hoje é um milagre, porque a televisão, porque a internet, porque os incentivadores estão aí para levar você para um desastre. Então, viver o padrão da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, tudo isto, para mim, é um grande milagre que está acontecendo na sua vida. Quer que eu te diga um milagre muito grande? Você está parado na frente dessa televisão me assistindo até agora. Para mim é um milagre poder falar com você, explicar a Bíblia, mostrar o quanto Deus é bom e quanto nós temos a oportunidade de exaltá-lo e dar oportunidade para que a nossa vida propague os milagres da Bíblia hoje, andando na rua da cidade. Ei, você é um milagre andando nas ruas da cidade, vestindo, agindo, trabalhando de maneira dentro dos padrões das Escrituras. E agora é a hora dos milagres, onde nós vamos orar e pedir a Deus para nos dar uma vida equilibrada na saúde, na finança,
na nossa maneira de ser dentro do lar. Vamos fechar nossos olhos e pedir a Deus estas coisas? Pai, eu venho com esta multidão de pessoas orar para que milagres aconteçam. Então eu oro para que os lares sejam visitados e as pessoas sejam equilibradas e elas tenham um padrão de vida que te agrade, que te honre. E eu oro que essas pessoas tenham pão de cada dia em sua mesa, que tenham uma vida próspera. E eu oro para que os milagres aconteçam, que as pessoas tenham coragem e fé de se posicionarem por ti aqui na terra como a referência sendo os céus e não o inferno. Eu oro que essas pessoas sejam abençoadas poderosamente, curadas e libertadas e orientadas e suas vidas sejam equilibradas para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém.